bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa videoaula. Eu sou a Ana Clara e vou falar um pouquinho para vocês das interações inseto-planta no Laboratório de Ensino de Botânica, no curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro. E como que surgiu essa interação? Como que esses organismos eles começaram a se interagir? E será que essa interação tem a ver com a diversidade que a gente tem de angiospermas, que são um grupo de plantas, e também com os insetos? Vamos ver agora. Rick Leves acredita que quando duas populações interagem, ambas sofrendo uma mudança evolutiva, ocorre o que é chamado de coevolução. As plantas e os insetos, principalmente as angiospermas no grupo das plantas, são grupos que sofreram interações entre si muito grandes. E com isso, ambos criaram características que facilitaram essa interação entre eles. E para a gente entender um pouco melhor como que ocorreu isso, vamos voltar na era paleozoica, aqui, e depois descer para a era mesozoica. A era paleozoica, exatamente no período devoniano, foi quando surgiu os primeiros insetos. Várias características auxiliaram esses insetos para essa diversificação que eles têm. Uma delas é a presença de asas, o que auxiliou que eles dominassem, além do meio terrestre, também o meio aéreo. Outra característica também que auxiliou no desenvolvimento, nessa proliferação dos insetos, é a metamorfose completa. Os grupos que possuem metamorfose completa, que é o quê? A fase de ovo, larva, pupa e indivíduo adulto, eles são os indivíduos mais diversos que a gente tem no planeta. E outra característica também muito interessante que auxiliou eles a essa diversificação é a sua alimentação diversificada. Por quê? Está ligado à metamorfose completa. Quando o inseto ele tem a metamorfose completa, ele possui a fase de larva, né? Ele vai alimentar de uma forma, e na fase de adulto ele vai se alimentar de outra forma, então ele vai utilizar outros mecanismos. E o que isso tem a ver com as plantas? A gente vai entender daqui a pouco. Só que os insetos só se diversificaram a partir do período Jurássico, lá na era Mesozoica. Então, eles demoraram tudo isso para poder se diversificar de fato. E já as angiospermas, elas surgiram no período Cretáceo, na era Mesozoica também. E as angiospermas são as plantas que possuem flores e frutos, e o que possibilitou essa descoberta do surgimento das angiospermas no Cretáceo foi um fóssil de grão de pólen, porque o grão de pólen possui uma camada que protege ali as células germinativas da planta, e aí, por meio de pesquisas paleontológicas, eles descobriram esse grão de pólen, que é datado do Cretáceo, e da primeira angiosperma. E como começou essa relação entre os insetos e as plantas? Tudo começou pela atração, principalmente dos coleópteros, no período Cretáceo, pelas flores das plantas. Porque eles achavam bonito? Não, eles não acharam bonito, eles achavam atrativo e suculento. Eles comiam os órgãos reprodutivos da planta. E como é que a planta ia se reproduzir depois? Porque ela precisava da flor para se reproduzir. E aí, eles também comiam o grão de pólen. Então, eles já comiam a sua bolsa com células germinativas e ainda comiam seus órgãos reprodutivos. Então, a planta ela ficava devastada com tudo isso. O que a planta fez? Ela teve uma estratégia evolutiva, que foi o surgimento do néctar. O néctar nada mais é que um líquidozinho que a planta produz, um líquido açucarado. A gente tem aqui onde que fica o nectário, que é onde tem o néctar. E esse líquido açucarado, ele dava nutriente para o inseto. E aí o inseto parou de predar as partes reprodutivas da planta e começou a consumir esse néctar. Só que, ao consumir esse néctar, ele ficava todo sujo de pólen. Ele ficava todo cheio de pontinhos amarelinhos, igual a gente vê aqui nessa formiga aqui, ó. E isso foi bem interessante. Por quê? Foi como se fosse uma troca de favores. Os animais, os insetos, no caso, ficavam alimentados
E quando eles iam em outras plantas para pegar esse néctar também, eles automaticamente fecundavam a planta. E isso auxiliou demais as angiospermas. Por quê? Elas não dependiam tanto do vento assim para sua reprodução, porque o seu grão de pólen não era tão leve para ser carregado pelo vento. E isso auxiliou na sua diversificação das angiospermas e auxiliou também na diversificação dos insetos, né? E o interessante é que os grupos Coleóptera, Hymenoptera, Diptera e Lepidoptera são os grupos mais diversos de insetos. E todos eles estão ligados com a polinização. A gente vai entender isso um pouquinho agora lá para frente. Essa polinização feita pelos insetos, ela recebe o nome de entomofilia. E como eu falei, ela é realizada pelos coleópteras, pelos lepidópteras, pelos himenóptera e pelos díptera, que são representados nos coleópteras pelos besouros. As lepidópteras são as mariposas e borboletas. Os himenópteras são as abelhas, que é o principal agente polinizador, as formigas e as vespas, e o díptera, que são as moscas e os mosquitos, que por incrível que pareça também fazem polinização. E para ser realizada essa polinização, requer 4 fatores. Um deles é que esses insetos eles façam visitas periódicas nas flores. Eles têm que permanecer, eles têm que ir na flor sempre para poder pegar o pólen e poder polinizar outras flores. Eles também têm que permanecer na flor para que esse grão de pólen ele se adere nesse inseto. Então, esse atrativo que a flor joga para o inseto para ele permanecer na flor são os nectários. Outra coisa muito interessante também, condições mecânicas favoráveis. As flores elas têm que ter uma condição mecânica para o inseto ficar ali, fazer a sua alimentação e ainda ter como ele pegar o grão de pólen, mesmo assim, digamos, sem ele perceber, para poder levar para outra flor. Um caso muito interessante é o da flor do maracujá. Ela tem essa base aqui, que vocês podem ver, e perto do nectário, né, que é aqui, essa parte mais verde aqui, por dentro, tem uma coloração diferente para chamar a atenção do inseto, e essas estruturas aqui são as anteras. Dentro da antera tem o grão de pólen. O inseto ele vai entrar, vai pousar, aí ele vai pegar o néctar aqui embaixo, e a partir do momento que ele pega o néctar embaixo, ele encosta na antera. Aí ele já fica cheio de grão de pólen. E isso é uma condição mecânica que favoreceu a polinização dos maracujás. Aqui a gente tem também uma outra flor com um díptera, onde a flor é uma inflorescência, ela possui uma base, o díptera, a mosca, ela pousa ali naquela base, faz a sua alimentação por meio do nectário e sai com a patinha toda suja de pólen e vai para outra flor e poliniza as flores. Aqui também outra flor com condições mecânicas para os insetos. E o pólen ele precisa ser preso no inseto e transportado para outra flor. Não adiantaria nada o pólen só encostar no inseto e quando o inseto voasse, o pólen caísse no chão e não caísse na outra flor, né? Então, o pólen ele possui estruturas que vai aderir ele no inseto e aí esse inseto vai conseguir levar ele para outra flor. Aqui a gente tem uma abelhinha toda suja de pólen, doidinha para ir para outra flor. Mas, não só de beijos é essa relação entre insetos e plantas. De herbivoria também, né? Porque lembra que no início começou tudo com herbivoria? Tudo ficou lindo a partir da polinização? Então, só que a herbivoria também é uma parte muito ruim, porque é essa predação dos insetos nas plantas. E 45% dos insetos, eles são fitófagos, eles se alimentam de plantas. E são consumidas folhas, flores, caules, raízes, os feixes vasculares também nas plantas, então eles são bem vorazes mesmo. O consumo foliar, que é o inseto consumir as folhas das plantas, ele causa o ressecamento das plantas, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Ó. Tá bem ressecado aqui por dentro, e aqui vocês verem que o inseto ele mastigou aqui e aqui também.
E, e o consumo foliar ele é causado pelas seguintes ordens. As larvas de Lepidoptera, né, de borboleta e mariposa, os Coleóptera, sendo sua fase larval e a sua fase adulta também, realizando o consumo foliar. Os Ortóptera, né, que são os grilos, gafanhotos. Os Hymenoptera, que vocês veem o estrago que as formigas fizeram nessa folha. Os Phasmatoda, que são um grupo representado pelos bichos-pau e os bichos-folha. E os Psicóptera. E os Psicóptera são semelhantes às mosquinhas dos Diptera, mas possuem características peculiares diferentes. Outro método de herbivoria também que tem são os sugadores de seiva, onde eles possuem um aparelho bucal do tipo sugador, eles penetram o caule da planta, chegam no floema e sugam esse floema. Por ser um líquido, uma seiva elaborada, um líquido mais adocicado, eles sugam o floema e se alimentam do floema da planta. Isso pode causar várias coisas nas plantas, como o retardamento do seu crescimento, pode causar o murchamento das folhas, além da queda das folhas também. Pode também transmitir doenças, porque o inseto vai injetar o seu aparelho bucal ali dentro, pode estar contaminado com algum patógeno, e isso vai contaminar a planta, além também de injetar substâncias tóxicas, porque a planta ela pode reagir a esse inseto, a gente vai entender mais para frente como, e aí esse inseto vai revidar injetando substâncias tóxicas nesse organismo. E os sugadores de seiva são das principais ordens. Os hemíptera, que são os percevejos, os homóptera, que são as cigarras, cigarrinhas, pulgões e colchonilhas, que dão muito trabalho na agricultura, e os tisanóptera. Já os insetos que são minadores e brocas, eles se alojam dentro da planta. Os minadores, eles se alojam dentro da epiderme da planta, vocês conseguem visualizar aqui vários larvinhas minadoras aqui. E a broca, ela faz um buraco na planta porque ela se aloja em tecidos mais profundos. Aqui vocês podem ver o buraquinho que essa larva deixou aqui nessa planta. E é causado pelas seguintes ordens. Os Diptera, Lepidoptera, Ortóptera e Hymenoptera. E o interessante é que as fases larvais que sempre são minadores e brocas. E outro jeito de herbivoria são os insetos que são galhadores. Eles estimulam as células das plantas com agentes químicos e aí pode causar uma hipertrofia na planta ou uma hiperplasia, que é o aumento das suas células ou o aumento de tamanho das suas células ou o aumento em quantidade das suas células. E eles fazem isso só para ter um local para eles se desenvolverem ali dentro da planta sem que nenhum predador prede eles. Só que os vegetais eles não conseguem fugir dos insetos, né? Eles não têm perna para correr, não conseguem se movimentar. Então, eles têm alguns mecanismos que eles conseguem se defender desses predadores. E um deles é a produção de substâncias voláteis que vão atrair o predador desses indivíduos que estão se alimentando dele mesmo. Aí pode atrair os parasitoides ou predadores mesmo desses insetos, que aí vai auxiliar a um controle populacional desses insetos que estão predando essa planta. Outro mecanismo também muito legal são os néctares, que são os nectários extraflorais. E uma curiosidade muito legal é que, a princípio, você acha que é para defesa do vegetal, o NEF, e que ele vai espantar esses predadores. Mas, na verdade, é como se a planta estivesse dando uma alimentação secundária para esse inseto, para ele não predar os seus órgãos reprodutivos. Lembra lá do início de como surgiu a interação deles? Então, é seguindo o mesmo esquema. Aí os principais insetos que utilizam os néctares são as formigas. E aí é uma relação muito legal, porque as plantas vão gerar esse líquido açucarado para as formigas,
E aí, elas vão proteger a planta, porque a planta está ali gerando alimento para ela. E aí, elas vão proteger essa planta de outros predadores. E isso é uma relação muito legal entre as formigas e as plantas. Outro mecanismo de defesa também são a produção de toxinas, onde a planta ela produz toxinas e depende muito de como ela vai produzir, depende do risco que ela está sofrendo, né, do predador, depende também do órgão que esse predador está se alimentando, e tudo isso tem um gasto energético para a planta, né? Por isso que ela não tem um investimento tão grande assim para o vegetal inteiro, apenas para algumas partes dele. Só que alguns insetos eles conseguem usar essas substâncias a seu favor contra seus predadores naturais. É o caso de algumas borboletas que, na sua fase larval, elas predam essas plantas com essas toxinas, conseguem utilizar essa toxina a seu favor, e assim que ela fica na fase de adulta, ela vai se tornar um inseto impalatável para o seu predador. Por exemplo, um passarinho que chegar para comer essa borboleta não vai gostar do gosto dela, porque ela vai ter o mesmo gosto daquela planta que produziu uma toxina ruim. Aí eles têm essa coevolução também na herbivoria. Mas nem só de herbivoria e de polinização é a relação entre inseto e planta, né? A gente vai entender agora mais algumas relações que existem entre esses grupos de seres vivos. A dispersão de sementes. Sim, os insetos auxiliam também na dispersão de sementes das plantas. E o engraçado é que é realizado acidentalmente pelas formigas. Elas pegam as sementes, né, normalmente para guardar e tudo mais, para fazer a sua reserva, e às vezes elas podem perder essas sementes, e aí a semente vai acabar por germinando e criando uma planta nova, ou elas abandonam a semente no depósito e esquecem daquela semente lá. Aí, da mesma forma, a semente vai germinar e vai nascer uma planta nova. E o legal é que algumas plantas elas já produzem umas sementes que atraem essas formigas para pegar essa semente e realizar todo esse processo. E também essa relação, eu acho ela muito legal, é a relação tritrófica. É uma relação em que é composta pelas formigas também, os pulgões e as plantas. Os pulgões, eles sugam a seiva das plantas, como eu falei para vocês, eles são sugadores de seiva, e assim que eles sugam a seiva da planta, eles não conseguem digerir tudo aquilo que eles estão sugando. Aí eles liberam um líquido açucarado pelo seu abdômen. As formigas perceberam que esse líquido açucarado é muito bom, que também auxilia na alimentação dela. Ela foi e começa a cuidar desses pulgões, como se fossem os carneirinhos, o gado dela. E aí a formiga ela sempre está ali protegendo o pulgão ele está sugando a seiva da planta, e nessa relação, digamos que as plantas saem perdendo. Só que, assim que as formigas elas protegem também os pulgões, né, elas protegem os pulgões, mas também protegem a planta, porque ela não quer que ninguém chegue perto dos pulgões, né, nenhum predador e tudo mais. Aí, assim que nenhum predador chega perto do pulgão, também não vai chegar perto da planta. Outra relação também muito legal é a insetivoria, que é quando ocorre o contrário, né? As plantas que se alimentam dos insetos. E aí parece que o jogo virou, não é mesmo? E são conhecidas como plantas carnívoras, e elas produzem uma substância que consegue digerir esses insetos. E uma relação muito legal é da Nefentes e uma reviravolta que aconteceu com os Diptera. Algumas moscas, elas conseguem criar suas larvas dentro ali no líquido da Nefentes, nessa espécie de planta carnívora. E aí essa planta ela não vai digerir esse ovo. Esses ovos, eles conseguem proliferar ali dentro, criar larva e tudo mais, e desenvolver tudo dentro da planta que era para, no caso, para dar eles, mas as moscas e essas plantas desenvolveram uma outra relação. E é isso. Aqui eu tenho um resuminho das possíveis interações entre os insetos e as plantas. Aí temos as relações que são relações ruins, onde um dos indivíduos vai sair prejudicado. E aí tem o que eu falei para vocês, aqui agora da planta que ataca os insetos, que são as plantas carnívoras.
das defesas que a planta possui. Tem os insetos que atacam as plantas, que são a herbivoria, aí tem os sugadores de seiva, e também tem as relações que são boas, onde todos saem ganhando. Aí tem o mutualismo, que inclui o inseto auxiliando a planta, aí entra a polinização, e a planta que auxilia o inseto fornecendo seu alimento. E é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e obrigada pela atenção.